Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro. Vamos juntos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. Vamos compartilhar conhecimentos. Módulo 3 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre paisagens. Paisagens naturais e paisagens culturais. Vamos entender o que é uma paisagem, né? Quais paisagens existem ao nosso redor? Então, a paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver ao nosso redor. A paisagem, pessoal, também está sempre se modificando. Ela pode ser modificada pelas ações da natureza ou ela pode ser modificada pelas ações do homem. Um exemplo de ações da natureza pode ser a chuva. A chuva é uma das ações da natureza que modifica a paisagem, principalmente o solo, né? Que é modificado pela ação da chuva. E um exemplo de ação do homem, a construção de casas, de pontes, de prédios, de ruas, que ele pode, em uma paisagem que antes não tinha a presença desses elementos, ele pode construir. Então, a paisagem está ao nosso redor. É o nosso bairro, é o nosso ambiente de trabalho, é uma praça na nossa cidade. A paisagem é tudo que está ao nosso redor e que nós conseguimos observar, né? E ela tem os seus elementos, os elementos que fazem parte das paisagens, tá? Então é comum nós também percebermos no nosso dia a dia esses elementos que são presentes. As paisagens, pessoal, elas podem ser classificadas em naturais ou podem ser classificadas em culturais ou humanizadas. Então vamos começar falando um pouquinho e ampliando os conhecimentos sobre paisagens naturais. A paisagem natural é aquela que não sofreu alteração do homem, que ela é realizada pela natureza, né? Ela não teve intervenção nenhuma. O que tem nela é apenas elementos da natureza. Esses elementos podem ser vegetação, plantas, árvores, água, o solo, o relevo de um determinado ambiente, rios, lagos. Esses são alguns aspectos que nós encontramos em paisagens naturais. Irei compartilhar uma imagem com vocês, é um exemplo de uma paisagem natural. Aparece para vocês, pessoal, uma floresta. Essa floresta nós conseguimos perceber a vegetação em verde, né, as plantas, as árvores que existem. Uma estrada em terra, como podemos perceber que faz parte da natureza, é o natural daquele ambiente, esse chão em terra, né? Ele não teve nenhuma intervenção do homem, ele não foi modificado. Por este motivo, nós chamamos de paisagem natural. Vamos agora analisar a próxima imagem. A próxima imagem, pessoal, nós vamos falar sobre paisagens culturais ou humanizadas. Ou seja, é aquelas que teve a ação do homem, que o homem colocou os seus elementos que fazem parte da cultura do homem naquele ambiente, né? Então, nós temos aí exemplos de elementos que podem fazer parte da paisagem cultural ou urbanizada. Animais, a criação de animais, as plantações, o cultivo de plantações, carros, casas, prédios, transportes, também são elementos que fazem parte das paisagens culturais. Como vocês podem observar aí na imagem, é uma imagem de uma cidade ou de um bairro, né? Se é uma cidade pequena ou de um bairro que faz parte de uma cidade. Podemos observar que tem presença de muitas casas, de muitos prédios. E entre essas casas e prédios, nós temos também as ruas, né? Que são construídas pelos homens, pelo ser humano. Nós temos também aí a presença de poste de luz, como podemos perceber. Então, todas essas atividades que nós podemos perceber aí, esses elementos nessa paisagem, como os prédios, as casas, os postes, as ruas,
eles são elementos que fazem parte de uma paisagem urbanizada ou cultural. Muito bom! Então, na aula de hoje, pessoal, nós estamos aprendendo um pouco sobre paisagens naturais, que são aquelas que têm elementos da natureza e não sofreram intervenção do homem. E estamos falando também sobre paisagens culturais, que são aquelas que sofreram alteração com o decorrer do tempo, que o homem inseriu a sua cultura, né, a sua forma de viver, por suas necessidades diárias. Elas são chamadas de paisagens culturais ou humanizadas. Mas nós vamos também entender que existem ambientes que podem ter elementos naturais e podem ter elementos culturais. Então eu vou compartilhar com vocês uma paisagem que ela tem os dois elementos. Elementos que fazem parte da natureza e elementos que fazem parte da cultura do homem. Vamos ver o exemplo? Aparece aí para vocês a imagem. Árvores, né? As vegetações, que são elementos que pertencem a paisagens naturais. E também eu tenho uma ponte que está pintada em vermelho, né? Essa ponte representa a intervenção do homem. Esse ambiente que era natural, o homem fez uma intervenção e construiu uma ponte. Então, a ponte é um elemento cultural, faz parte das paisagens culturais. E é comum em uma cidade, pessoal, nós percebemos as paisagens naturais e culturais. É muito comum percebermos esses elementos que estão ao nosso redor. No nosso trabalho também podemos perceber, né? Tem lugares que são mais arejados, com plantações, com plantas, né? Que as pessoas gostam de cultivar, gostam de colocar para decorar as casas. Tem também os sítios, né? Que as pessoas gostam de preservar a vegetação, mas constroem casas, constroem piscinas. Então é comum estarmos aí vivenciando o nosso dia a dia e andando e convivendo em paisagens que são naturais, mas que tem a intervenção do homem, ou que são culturais, mas que também têm elementos da natureza, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que entendam um pouquinho mais sobre a importância dessas paisagens, né? O importante é a gente poder aproveitar a nossa paisagem. O modo de viver também é muito relativo, né? Das pessoas que vivem em paisagens mais naturais e em paisagens mais urbanas, né, mais culturais. Então, o modo de vida também muda das pessoas dependendo do ambiente ou das paisagens que elas estão ali no seu dia a dia, tá bom? Bom descanso para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau, tchau!